Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui mais uma vez, mais um dia para a gente poder ler a palavra do Senhor. Hoje nós vamos ler completinho aqui a segunda carta a Timóteo. É um livro relativamente curtinho, então nós vamos ler ele completo, tranquilo? Vamos ler dos capítulos 1 até o capítulo 4. Então já abre aí a sua Bíblia, porque hoje o Senhor tem muitas coisas para nos ensinar. Capítulo 1 da primeira carta a Timóteo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus, para anunciar a promessa da vida em Jesus Cristo, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Agradeço a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, como os meus antepassados, enquanto me recordo sempre de você em minhas orações, noite e dia. Quando me lembro das lágrimas que você derramou, sinto grande desejo de revê-lo, e assim transbordar de alegria. Lembro-me da fé sincera que há em você, a mesma que havia antes na sua avó, Lloyd, depois em sua mãe, Eunice, e que agora estou convencido também há em você. Por esse motivo, o convidado, perdão, por esse motivo o convido a reavivar o dom de Deus que está em você pela imposição de minhas mãos. De fato, Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de força, de amor e de sabedoria. Então Deus não quer que nós vivamos com medo de agir nesse mundo, com medo de segui-lo nesse mundo aqui. Não, Deus, ele transforma a nossa vida. Deus, ele nos entrega um espírito de força, um espírito de amor, um espírito de sabedoria, para que a gente possa glorificar e exaltar o nome dele com boas obras aqui nessa terra. Então Deus, ele não quer você no canto acanhado com medo. Deus quer ver você agindo nas boas obras. Então vai firme, porque ele está contigo. Não se envergonhe, portanto, de dar testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro. Pelo contrário, participe do meu sofrimento pelo Evangelho, confiando no poder de Deus. Ele nos salvou e nos chamou com uma vocação santa, não por causa de nossas obras, mas conforme seu próprio projeto e graça. Esta graça nos foi concedida em Jesus Cristo desde a eternidade. Então nós somos chamados para viver a santidade graças a Jesus Cristo. Não porque nós somos merecedores, mas porque Ele nos ama tanto. Então viva a santidade, busca a santidade, porque Jesus é santo e Ele quer nos tornar santos também. Mas somente agora foi revelada pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo. Ele não só venceu a morte, mas também fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Então ele veio aqui, venceu a morte e nos trouxe vida, e vida eterna, do qual eu fui constituído anunciador, apóstolo e mestre. Esta é a causa dos males que estou sofrendo. Todavia não me envergonho, porque sei em quem depositei a minha fé, e estou certo de que ele tem poder para guardar o meu depósito até aquele dia. Tome por modelo as sãs palavras que você ouviu de mim, com a fé e o amor que estão em Jesus Cristo. Guarde o bom depósito com o auxílio do Espírito Santo, que habita em nós. Você sabe que todos os da Ásia me abandonaram, e entre eles Figelo e Hermógenes. Que o Senhor conceda misericórdia à família de Onesíforo, porque ele muitas vezes me confortou e não se envergonhou de eu estar preso. Ao contrário, quando chegou a Roma, ele me procurou com insistência até me encontrar. Que o Senhor lhe conceda misericórdia junto a Deus naquele dia. E quanto aos serviços que ele me prestou em Éfeso, você sabe melhor do que eu. Capítulo 2. Você, porém, fortifique-se sempre na graça que está em Jesus Cristo.
Então não busque força nas coisas materiais, nas coisas do mundo, nas coisas erradas, no pecado. Não. Busque a sua força em Jesus Cristo. Ele é a verdadeira força e Ele vai te dar a verdadeira força para você seguir firme. Então, busque a sua força em Jesus. O que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, transmita-o a homens de confiança que, por sua vez, estejam em grau de ensiná-los a outros. Participe dos sofrimentos como bom soldado de Jesus Cristo. Ao se alistar no exército, ninguém se deixará envolver pelas questões da vida civil, se quiser satisfazer a quem o alistou no regimento. Do mesmo modo, um atleta não receberá a coroa se não tiver lutado conforme as regras. O agricultor que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Procure compreender o que estou tentando dizer, e o Senhor certamente lhe dará inteligência em todas as coisas. Lembre-se de que Jesus Cristo, descendente de Davi, ressuscitou dos mortos. Esse é o meu evangelho, e por causa do qual eu sofro, a ponto de estar acorrentado como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está algemada. É por isso que tudo suporto por causa dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação, que está em Jesus Cristo, com a glória eterna. Estas palavras são certas. Se com ele morremos, com ele viveremos. Se com ele sofremos, com ele reinaremos. Se nós o renegamos, também Se nós o renegamos, também ele nos renegará. Se lhes formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode renegar a si mesmo. Olha para você ver, Jesus, ele é justo. Então, não basta a gente querer que ele faça tudo e a gente esteja assim sentadinho de boa, sem fazer nada. Não, se com ele morremos, com ele viveremos. Se com ele sofremos, com ele reinaremos. Se nós o renegamos, ele também nos renegará. E se lhe formos infiéis, ele não é capaz de ser infiel, não. Por quê? Ele permanece fiel, pois não pode renegar a si mesmo. Então, Jesus, ele é justo. Faça agora a sua parte. Lembre-se dessas coisas, testemunhando diante de Deus que é preciso evitar as discussões inúteis, que não servem para nada, a não ser para a perdição do que as ouvem. Procure apresentar-se a Deus como homem digno de aprovação, como trabalhador que não tem o que se envergonhar e que distribui com retidão a palavra da verdade. Evite o palavreado inútil dessa gente que se vai tornando cada vez mais ímpia. A palavra deles é como gangrena que se alastra. Entre eles se acham Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu e estão pervertendo a fé em várias pessoas. Apesar disso, o sólido alicerce colocado por Deus permanece marcado pelo selo desta palavra. O Senhor conhece os que são seus. E ainda, afaste-se da injustiça todo aquele que pronuncia o nome do Senhor. Numa casa grande, não há somente vasos de ouro e prata, há também de madeira e barro. Alguns são para uso nobre, outros para uso comum. Aquele que se purificar desses erros será vaso nobre, santificado, útil para o seu dono e preparado para toda boa obra. Fuja das paixões da juventude, siga a justiça e a fé, o amor e a paz com aqueles que invocam de coração puro o nome do Senhor. Evite questões bobas e não educativas. Você sabe que elas provocam brigas. Um servo do Senhor não deve ser briguento, mas manso para com todos, competente no ensino, paciente nas ofensas sofridas. É com suavidade que você deve educar os opositores, esperando que Deus dará a eles não só a conversão, para conhecerem a verdade, mas também o retorno ao bom senso, libertando-os do laço do diabo, que os conservava presos para lhe fazerem a vontade. Capítulo 3. Saiba, porém,
que nos últimos dias haverá momentos difíceis. Os homens serão egoístas, gananciosos, soberbos, blasfemos, rebeldes com os pais, ingratos, iníquos, sem afeto, implacáveis, mentirosos, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que de Deus. Manterão aparências de piedade, mas negarão a sua força interior. Evite essas pessoas. Isso é a palavra do Senhor, cara. Evite. Eu não vou nem complementar. Apenas evite. Entre esses encontram-se os que entram nas casas e cativam mulherzinhas cheias de pecados e possuídas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo, mas não conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E assim como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, também esses se opõem à verdade. São homens de espírito corrupto e fé inconsistente, mas eles não irão longe, pois sua loucura será desmascarada diante de todos, como aconteceu com aqueles dois. Você, porém, me seguiu de perto no ensino e no comportamento, nos projetos na fé, na paciência, no amor e na perseverança, nas perseguições e sofrimentos que tive em Antioquia, em Icônio e Listra. Que perseguições sofri, mas de todas elas o Senhor me livrou. Ademais, todos os que querem viver com piedade em Jesus Cristo serão perseguidos. Quanto aos maus e impostores, eles progredirão no mal, enganando e sendo enganados. Quanto a você, permaneça firme naquilo que aprendeu e aceitou como certo. Você sabe de quem o aprendeu. Desde a infância você conhece as Sagradas Escrituras. Elas têm o poder de lhe comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para refutar, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, preparado para toda boa obra. Então, é você se basear nos ensinamentos bíblicos. Estude, viva e ensine as Sagradas Escrituras, para que a gente possa saber viver no meio de gente corrompida, no meio de gente pecadora. Capítulo 4. Rogo a você diante de Deus e de Jesus Cristo, que há de vir para julgar os vivos e os mortos pela sua manifestação e por seu reino. Proclame a palavra, insista no tempo oportuno e inoportuno, advertindo, reprovando e aconselhando com toda paciência e doutrina. Pois vai chegar o tempo em que não se suportará mais a doutrina. Pelo contrário, com a comichão de ouvir alguma coisa, os homens se rodearão de mestres a seu bel prazer. Desviarão seus ouvidos da verdade e os orientarão para as fábulas. Quanto a você, seja sóbrio em tudo, suporte o sofrimento, faça o trabalho de um anunciador do Evangelho, realize plenamente o seu ministério. Então, suporte o sofrimento e anuncie o Evangelho. Continue firme. Nós precisamos anunciar aquilo que Jesus passou aqui nessa terra. Mesmo sofrendo perseguições, vamos continuar firmes. Quanto a mim, meu sangue está para ser derramado em libação e chegou o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a minha corrida, conservei a fé. Agora só me resta a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me entregará naquele dia. E não somente para mim, mas para todos os que tiverem esperado com amor a sua manifestação. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas me abandonou, preferindo o mundo presente. Ele partiu para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Procure Marcos e traga-o com você, porque ele pode ajudar-me no ministério. Mandei Tíquico para Éfeso. Quando você vier, traga-me o manto que deixei em Troade, na casa de Carpo. Traga também os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre o ferreiro
Me causou muitos males. O Senhor o recompensará conforme as suas obras. Você também tome cuidado com ele, pois ele foi muito contrário à nossa pregação. Na minha primeira defesa no tribunal, ninguém ficou ao meu lado. Todos me abandonaram. Que Deus não ponha isso na conta deles, mas o Senhor ficou comigo e me encheu de força, a fim de que eu pudesse anunciar toda a mensagem e ela chegasse aos ouvidos de todas as nações. E assim eu fui liberto da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me levará para o seu reino eterno. Ao Senhor, glória para sempre. Amém. Saudações a Prisca e Áquila e à família de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto. Deixei Trófimo doente em Mileto. Procure vir antes do inverno. Eubulo, Pudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos enviam-lhe saudações. O Senhor esteja com o seu espírito. A graça esteja com todos vocês. Então, que o Senhor esteja habitando dentro da sua alma, dentro do seu espírito. Amém? Assim a gente finaliza com a segunda carta a Timóteo. Sinceramente, é fenomenal. Eu vou destacar aqui, cara, quer ver? Quer ver qual o versículo que eu gostei bastante? É a segunda parte do versículo 10 do capítulo 1, que nos diz: Ele não só venceu a morte, mas também fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Olha para você ver como Jesus, ele é incrível. Ele veio aqui, sofreu na mão de gente pecadora, sofreu daqueles que julgaram injustamente, foi esbofeteado, chutaram ele, flagelaram, não sei como é que fala essa palavra, flagelaram ele, e mesmo assim, cara, ele permaneceu firme, permaneceu fiel, morreu, mas ele venceu a morte, ressuscitou no terceiro dia, e tudo isso para vencer o mal, para vencer o pecado, para vencer a morte, e nos trazer vida, e vida eterna. Jesus, ele te chama para viver a vida eterna junto com ele. Como é que nós estamos agindo? Nós estamos agindo como pessoas que querem a vida eterna ou nós escolhemos a morte? É isso. Que Deus nos abençoe, que a gente saiba fazer boas escolhas. Amém? Até amanhã. Deus te proteja e te guarde, tá bom? Um beijo e um abraço para você. Até mais. Tchau, tchau.